no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5, irmão Bruno. Quer escrever aí no teclado? Não dá mais. Acabou a pilha do teclado, ele tá bravo lá. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era esse varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que é em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo assim, e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo logo, em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, deste a este servo, teu servo, uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso, perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Somente até aqui, irmãos. Amém. Queridos irmãos, a palavra é bem conhecida por todos nós, de quando Naamã, príncipe do exército da Síria, aliás, chefe do exército da Síria, foi restaurado da sua lepra. Era uma doença relativamente comum naquele tempo, até pela falta de asseio, pela falta de higiene mesmo. As pessoas tinham infecções na pele seríssimas. Não se há registro, mas pode ter vindo daí também a hanseníase, câncer de pele, e a lepra, que até hoje é um grande mal que a gente ouve falar raramente. À medida que a sociedade, que a humanidade foi evoluindo, o asseio foi melhorando. Irmãos, vejam que na Idade Média as pessoas tinham penicos, tinham latrina dentro de casa, a pessoa fazia suas necessidades e jogava pela janela. Então não era raro você levar um banho de xixi ou de fezes. Era bem difícil. E assim, irmãos, já aproveitando esse gancho,
Assim é a nossa vida espiritual também, viu, irmãos? Não se difere muito. À medida que o tempo vai passando, nós vamos ficando mais asseados, se podemos usar essa expressão, espiritualmente, mais limpos, ou nos sujamos menos, ou nos limpamos com mais frequência, buscando de Deus sempre que o Senhor nos ajude a estar melhores diante de si. A nossa vida, por mais que nós caminhemos para o fim, ou seja, ela vai terminando como a areia de uma ampulheta, já a nossa vida espiritual anda no sentido inverso. Ela vai crescendo à medida que a vida material vai diminuindo, né? Quando você vai chegando perto da morte, a tua vida espiritual vai tomando conta de você, até que você parte para a eternidade, e é quando a sua vida material se esvai, acaba, e aí vem a sua vida espiritual que toma conta da sua totalidade, da sua consciência, daquilo que você aí representa. E Naamã, irmãos, era esse chefe dessa nação síria ali em Damasco, e ele estava tomado de lepra, como disse aos irmãos. Esse poderia ser um dos motivos prováveis, mas não. O fato é que estava leproso, doente, e era uma doença incurável. Lembremos-nos de Jó, que coçava-se com um caco de telha. Imagine, irmão, coçar uma ferida com um caco de telha, que ele saía pedaço de carne, e ele se assentava na cinza de um braseiro, porque a cinza amenizava aquela coceira, aquela aflição. Eu já vi pessoas com lepra na minha frente, já saudei sem saber que a pessoa tinha lepra. Não é a coisa mais bonita de se ver. Cada vez que tirava o curativo do irmão, ele tinha lepra no rosto, tinha em umas partes do corpo, ia saindo um pedaço do corpo. Era muito, muito pedaço, irmão, como se tivesse cortado no açougue. Assim. E esse homem sofria muito, mas ele era muito querido, irmãos. Uma boa pessoa. E traz a nós também esse pensamento. Deus permite a provação ao mal e ao bom também. Ninguém se livra de passar apuro. Ninguém se livra de passar aperto, irmãos. E nesse momento você pode estar se perguntando, por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que esse mal me sobreveio? O que eu fiz diante de Deus para o Senhor me permitir isso? Irmão, não tem que nem porquê. Foi a vontade de Deus. Se assim fosse, ninguém morreria, ninguém adoeceria. Se ninguém morresse, o dono da funerária morria de fome também. É uma cadeia interligada. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Não entre nessas questões. Faça como o salmista Davi. Não me exercito em grandes assuntos e nem em coisas que são muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, dizendo, aquilo que não compreendo, eu apenas aceito e convivo, e vou levando a minha vida como Deus quer. Para que busquemos lá o que Deus deu antes da oração, essa vida quieta e sossegada, essa inquietação, esses porquês, sem motivo, porque você saber o motivo da tua prova não te trará libertação, vai te matar uma curiosidade. Você quer matar a curiosidade ou quer matar a prova? Glória a Deus. Então, irmãos, é necessário que nós estejamos alinhados com o propósito de Deus na nossa vida. Se houver desalinhamento, se houver, irmão, uma discrepância, se houver um distanciamento, a vontade de Deus passa e não nos alcança. Ela retorna e não nos alcança. Se o cego que estava à beira do caminho estivesse sentado em outro lugar onde Jesus não havia de passar, ele não teria sido liberto. Se Zaqueu não tivesse subido na árvore onde o Senhor passaria, se ele não estivesse no caminho do Senhor, ele também não teria o recebido na sua casa e não teria recebido salvação. Irmãos, igreja de Deus, no nome de Jesus, alinha-te com a boa vontade de Deus para ti. E poderá haver algum de nós que dirá, para justificar sua intransigência, dirá, eu não sei qual é a vontade de Deus. Irmão, não minta. Não se faça de desentendido. Você bem sabe o que Deus quer de você. Primeira coisa, é necessário que renunciemos a muitas coisas, irmãos. A maus hábitos, a maus costumes, a más conversações, a que tenhamos uma vida de retidão diante de Deus, para que haja esse relacionamento. Nós nunca conseguiremos nos aproximar da santidade divina, mas nós devemos estar o mais próximo que for possível,
Ainda estaremos anos-luz de distância da suprema excelência, da grandeza do nosso Deus, mas devemos nos esforçar. Para Deus, irmãos, não vale o resultado final. Ele não se importa se sai bonito, se sai feio, se sai alto, baixo, magro. O que importa para Deus é o que está no coração. Foi o que Salomão escreveu. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Glória a Deus. Deus sabe o que está no intento dos nossos corações. E esse homem, então, uma das suas tropas havia levado uma menina de Israel cativa, e ela ficou para ser serva da sua esposa, uma ajudante ali do lar, e acaba apanhando carinho, acaba, enfim, alguma afeição mesmo sendo escrava. Era meio que natural, principalmente as mulheres eram, não estamos dizendo com isso que isso é natural, estou dizendo que naquele contexto era natural. As mulheres eram sempre muito subjugadas. E ela disse um momento para sua senhora, para a mulher de Naamã: quem dera, tomara que o meu senhor um dia pudesse estar em Samaria, e ele estaria diante do homem de Deus que há lá. Tem um homem de Deus lá, e certeza, Deus o curaria dessa lepra. E ele veio chegando, a sua esposa o fez saber até onde ele iria buscando a cura. Até os confins da terra, se preciso fosse. Quem dirá até Samaria, até Israel. Foi e falou com o seu rei falou: então vai depressa para te ver liberto. Eu faço tudo e mais um pouco. Escreveu uma carta e falou ao rei de Israel, disse: olha, quando chegar aí, este meu servo, restitui a lepra dele. Os irmãos vê, pediu a coisa certa do jeito errado. Podia dizer: eu ouvi dizer que tem um homem aí, que Deus se usa muito dele, e eu gostaria, se possível, rei, que tu apresentasse ele a meu servo, para que ele fosse curado da sua lepra. Mas a carta não foi, irmãos, bem escrita. E levou a carta ao rei, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. O rei falou: o que é que esse cara está pensando? Aí o rei responde: sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que ele busca ocasião contra mim. Está me provocando. Está querendo briga comigo. Você vê que o diabo põe a cunha, colher de pau no meio, e desmancha, vai desfazendo tudo, e já começa a pegar fogo na caixa d'água. Por nada, Naamã voltava leproso, e os dois reinados entravam em guerra. Coração do rei inflamado, o rei sem visão espiritual. Aí chega em Eliseu e fala: o rei está dando ciricutico lá. Exatamente isso. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Então o Eliseu mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Por que você está dando esse escândalo todo aí? Deixa esse homem vir a mim, manda ele vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Pensa se o cara era macho, Bruno. Saca um B.O. aí, reitor? Manda vir aqui, ó. Manda no peito do tio aqui. Deixa comigo. Se dizer meus filhos, qual que é aquele último PlayStation que saiu? Hein? 5. A Bia e o Caio falaram: fé no pai que o PS5 sai. Eu falei: vai orando que vocês vão ver só. PS5 no lombo de vocês dois. Deixa vir a mim. Eu sei, você não está em comunhão como eu estou. E irmão, e há que se respeitar o dom de Deus. Há quantos irmãos, nós mesmo que estamos no ministério, principalmente anciãozada a começar de mim, que se acha dono da obra, às vezes tem um irmãozinho que não tem ministério, mas que Deus se usa dele. Ministério não é dom e dom não é ministério. Deus dá a quem quer, irmão. Você tira a mão da obra e deixa o Senhor abençoar o teu povo. Nós atendemos. É muito simples, irmão, muito simples. Uma vez eu cheguei em Itapevi para atender o culto, e o irmão falou para mim: irmão, preciso conversar com você. Um irmão simples, bem simplesinho. Falou: irmão, eu estou preocupado com o irmão. Ele me disse, um irmão músico. Eu falei: meu irmão, preocupado com o irmão. Meu irmão, pode falar. O irmão está sempre atendendo o culto aqui. Eu quero dizer para o irmão ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que hoje eu atendo o culto. Para o irmão não ficar cansado. E eu fiquei olhando para a cara dele e falei: mas que juízo. Eu falei: meu irmão. Eu falei: não, mas pode ficar tranquilo, eu estou bem. Estou sossegado, estou cheio de saúde. Mas, irmão, e se Deus me pedir conta? Eu falei: irmão, se Deus te pedir conta, manda ele falar comigo. Atendi o culto e vi que ele ficou tristinho, me deu uma dosinha dele, chamei ele para fazer a última oração.
Aí depois, outro dia, ele atendeu uma reunião de jovem, e a gente vai tentando ajudar, às vezes a pessoa naquela ânsia, mas segurar, cortar o dom de Deus, de jeito nenhum esse espírito não vai crescer aqui no nosso meio. E Eliseu, e nós não vemos se o rei retrucou, não. Pelo jeito, o rei falou, bom, pelas coisas que esse homem faz, manda esse Naamã ir a ele, então, que de certo vestiu a roupa de novo que rasgou, acabou com aquele ciricutico, e Naamã foi até Eliseu. Eliseu vai e manda um recado, dizendo para ele, vai lá, e lava-te 7 vezes no Jordão, você vai ficar bom. Pensa, outro começou a dar piti de novo. Quando você não está alinhado com Deus, é isso que faz. Um rasga o vestido, o outro foi leproso, começou a reclamar e disse, eu pensei que ele vinha me atender, afinal eu sou um chefe dos exércitos. Ele vinha até mim, se poria de pé, invocaria o seu Deus, poria a mão sobre a minha enfermidade para me curar, mas não, mandou esse rapaz dar recado e outra, para me lavar nesse Rio Jordão, nessa porcaria desse Rio Jordão aí. Porventura Abana e Farpar não são rios muito melhores de Damasco? Dizendo, o meu rio é melhor, mas a cura não estava no seu rio. A cura não estava em Damasco, a cura estava em Israel. Irmão, como que a obra vai acontecer na tua vida? É do teu jeito ou do jeito de Deus? Como que Deus vai operar? Você, além de precisar do favor de Deus, ainda quer ensinar a Deus como operar? Ele diz, Deus, eu preciso de um milagre, mas eu tenho que fazer assim, assim, assim. Irmão, quem poderá ensinar o nosso Deus a ser Deus, irmão? Quem poderá ensinar o Senhor? Quem ensinou ele a fazer a cor do céu? Quem ensinou a fazer a cor dos oceanos? Quem ensinou ele a pintar a sairinha que tem 7 cores, a fazer as 7 cores do arco-íris? Coloca-te no teu lugar, irmão. Quando Deus mandar a palavra e falar, faça, faça e pronto, e glória a Deus. E deixa Deus operar. De novo, aparece alguém mais alinhado. E da onde? Por isso que a palavra fala que às vezes o filho da treva tem mais luz que o filho da luz. O profeta teve que acalmar o rei, aí vem um servo, uma pessoa que parece simples, porque eu digo, disse aos irmãos, dom no ministério, ministério não é dom, eu sou ancião, eu sou pastor, eu sou bispo, você não é nada, Deus é um só para todos nós. A sabedoria poderia estar no rei, estava no profeta que era um homem simples. A sabedoria poderia estar no chefe do exército, chegou 2 servos e falou, meu pai, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Pode falar. Irmão, você está emprestando os teus ouvidos, irmão? Você está ouvindo as pessoas que estão à tua volta? Será que você não está se tornando uma ilha? E tudo que vem até você, eu já sei. Não, eu sei como é que faz. Não, pode deixar que eu sei. Cuidado, irmão. Quem sabe tudo não sabe nada. E quem abraça tudo não abraça nada. E quem quer tudo fica com nada, irmão. Cuidado. Ele vai e fala, meu pai, deixa eu fazer, pondera aqui comigo, falou para Naamã. Se ele tivesse pedido uma coisa bem difícil, para o senhor ficar livre dessa lepra, o senhor não faria? Ele respondeu, faria. Para que essa reclamação, então? Vai lá e mergulha no rio, já está aqui mesmo. Mergulha no rio. Não fica pondo obstáculo. Se Deus mandou fazer que é assim, é assim. Irmão, se Deus te deu um caminho para caminhar, caminha no caminho que Deus te deu. Se Deus te deu uma orientação, vai da maneira que Deus te deu, irmão. Não fica buscando porquê e nem quê, e nem colocando empecilho, colocando gosto ruim naquilo que Deus te tem preparado. Abre a tua boca, glória a Deus, aleluia. E dá glória a Deus, e deixa o Senhor fazer a sua obra na sua vida, do jeito dele, e não do teu jeito. Do jeito do Senhor. Bom, mais uma vez falou a razão, falou o que é razoável. Ele vai, mergulha no rio 7 vezes, nós lemos aqui que na 7ª vez, ele subiu curado daquela lepra, ficou feliz. Voltou até Eliseu, falou, olha, agora eu sei que tem Deus em Israel, agora eu sei que tem um Deus que trabalha mesmo aqui com vocês. Toma aqui, eu trouxe um monte de presente, trouxe um monte de tanta coisa, e agora vem o ensinamento para o ministério da obra. Você está tirando proveito por causa do dom que Deus te deu? Deus vai esvaziar você. Deus vai secar você igual uma vara de árvore que é tirada do tronco. Porque você não tem nada seu. Se Deus opera, se Deus fala, se Deus cumpre a palavra através da minha vida, do irmão Andy, quem quer que seja, é o Senhor. Nós não temos que ter nenhuma honra. Vou dar um carro para o irmão, porque essa palavra que ele pregou é muito... Não faça isso, irmão. Não faça isso. Não faça isso. Você vai entristecer a Deus.
louva a Deus, engrandece a Deus. E Eliseu falou, de jeito nenhum, foi o Senhor quem fez, não quero nada, muito obrigado, mas o que é teu, fica para contigo. Ele agradeceu, se justificou e disse, agora eu só vou adorar diante do Deus de Israel, mas você já me perdoa, porque o meu Senhor serve a Rimom. Vou ter que me entrar no templo de Rimom, vou ter que me prostrar no templo de Rimom. Aí tem crente que fala, não vou na igreja católica porque eu sou crente. Não vou no casamento do meu primo, do meu irmão, do meu amigo, porque eu sou crente. Isso é um grande do ignorante. Eu não falei para vocês que eu fui esses dias na macumba, no casamento da minha prima? No candomblé? E vou, mas quantas vezes precisar, é minha prima, sangue do meu sangue. Se tiver que entrar no inferno por ela, nós entra. Eu sirvo o Senhor. Não tem perigo de eu descer na Praça da Sé e tiver aqueles freios cantando aqueles cantos gregorianos bonitos. Não tem perigo de eu não entrar lá para ouvir. Toda vez que eu passo lá que tem alguém tocando aquele órgão, eu entro lá, sento um pouquinho e fico ouvindo. Coisa maravilhosa, irmão. Mas nosso coração, cheio de razão humana, cheio de religiosidade, vazio de Deus, vazio do amor de Deus, e Deus se vê manietado pela nossa incredulidade, Deus se vê amarrado, sem poder operar coisas grandes na nossa vida, porque eu criei um carreiro, como se Deus fosse cutia só anda para um carreiro só. Deus só vai passar aqui, e Deus cria um monte de caminho, e você fica esperando, e Ele fala, ih, meu servo, eu estou muito longe, você está muito atrasado. Você parou no tempo. Nosso Deus é um Deus que evolui com o tempo. E Ele vai, irmãos, nos alcançando de maneira que nós possamos ser cheios do Seu Espírito. Rodrigo, o que você está falando não tem o menor nexo. Deus evolui com o tempo. Irmão, o que nós estamos fazendo aqui pregando a palavra pela internet, irmão? Você está sendo alcançado pelo Espírito de Deus pela internet, irmão. Se isso não é evolução de Deus, e não tenha dúvida que se Jesus fosse vivo e estivesse aqui, você ia ter uma conta do Instagram lá, @JesusCristo, no Twitter, no Face, no YouTube, onde fosse preciso, para alcançar o povo. E nós nos limitamos. O rei se limitou, Naamã se limitou, mas aqueles que eram pequenos, às vezes nós estamos numa bolha, e é necessário que nós saiamos dela para que a gente consiga ver ao nosso redor. Quer saber sabedoria, quer ter sabedoria pura, sabedoria de Deus? Assim que passar essa pandemia, vá aqui para o interior de São Paulo, aqui, de Sorocaba para lá. Sorocaba não é uma cidade grande. De Sorocaba para lá, aqui para o interior, São Bento, Sapucaí, Gonçalves, Campos do Jordão, você já vê bastante. Embrenha numa fazenda aí que alguém tira leite, acha um velhinho daqueles velhinhos de cigarro de palha na boca, e para meia hora de conversa com ele, você vai ver o que é sabedoria. Você vai ver o que é ciência. Você vai ver o que é simplicidade. Nós temos que sair da nossa bolha, irmão, e ouvir aqueles que estão ao nosso redor. Ouvir. Sempre prestar atenção. Contei aos irmãos no ano passado que a Dani tinha viajado com o Caio, não sei para onde tinha ido, acho que não tinha Helena ainda. E a Bia falou, papai, faz pão na chapa para nós? Faço. E depois pegar pão e macetar ele na chapa com margarina. E faz um fumaceiro na casa, fica fedido, né? E nós estamos lá fazendo aquele pão na chapa, ela sentou num banquinho no balcão e falou, pai, preciso conversar com você, eu nunca gostei que eles me chamassem de senhor. Que respeito imposto nunca funcionou, eu quero que eles me respeitem. E esse dia ela me demonstrou muito mais respeito do que me chamar de senhor. Eu falei, filha, oxe, estou aqui, fala. Eu estou descontente com você, pai. E eu parei assim e falei, Jesus amado, por que, minha filha? E ela começou a falar, você é impaciente, você é intransigente, você só faz a coisa do seu jeito, a gente não pode errar, que você já arruma um tempo quente, e, irmão do céu, minha vontade é entrar dentro da frigideira com o pão. De vergonha. Chorou, irmão. Chorou de soluçar. E eu queria dizer isso para você, papai, que eu fico decepcionada. Por isso que eu digo aos irmãos, que foi mais forte do que ela me chamar de senhor, porque ela disse, eu me decepciono, papai, porque você é meu exemplo. Irmão, foi a mesma coisa que dar um murro na boca do estômago. Falei, meu Deus, tem miséria, pedir perdão, perdoa, filha, perdoa o pai. E ajuda eu não faço por mal, eu não quero que vocês sejam fracos, pai, eu sei das suas intenções, mas eu continuo descontente, você precisa melhorar. Tá bom, filha, tá bom. E não é que deu certo, irmão, nós viramos amigos, tanto que ela trabalha com a gente agora, aqui na igreja, e eu estou aqui glorificando a Deus, tive que sair da minha bolha. Irmão, ô Naamã, Deus quer te curar da tua lepra, mas deixa ele fazer do jeito dele.
Não fica preocupado como vai ser. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, irmão. Aleluia. E nós perdemos oportunidade, perdemos bom negócio, perdemos bons amigos, perdemos um amor, perdemos até a salvação, por não ouvir, por não parar para analisar, por não dar um passo atrás. Quem disse que é feio dar um passo atrás? Quem disse que é feio retirar o que você disse? Quem disse? Feio é baixar a cabeça igual um boi brabo e sair arrebentando cerca no peito e destruindo e acabando com elos, destruindo uniões, destruindo divisas. Não faz isso, irmão. Volta atrás. Naamã pelo menos voltou atrás. Depois de curado, ele foi lá e falou, agora eu sei que tem Deus, desculpa. Não sei o que aconteceu com o rei que rasgou os vestidos, mas certamente viu o que Eliseu disse. Aliás, ele nem questionou, porque ele sabia que tinha Deus em Eliseu. Irmão, glória ao nome do Senhor. Saiba que há Deus na tua vida. Saiba que há Deus no teu caminho. Você precisa só descer um pouquinho da tua intransigência. Não é muito, é bem pouquinho. E dizer, Senhor, perdoa. E lembra-te que com Deus não se fala de cima para baixo. Com Deus se fala de baixo para cima. Como Zaqueu, desce. Para eu pousar na tua casa, você tem que descer. Não dá para você ficar aí nessa alturona que você está. Irmão, desce dessa altura que você está. Fulano me fez alguma coisa, cicrano me falou alguma coisa, não volto atrás, não vou. Não faça isso, irmão. Não faz isso. Você dorme hoje, não acorda amanhã e só ficou briga que você semeou por aí. Não faça isso, irmão. Não faça isso. Abre mão de tudo. Vão falar que você é boca aberta. Vão falar que você é frouxo. Você vai dizer, não tem problema. Eu sou feliz. Você acha que eu sou bobo? Eu me acho feliz. Glória a Deus. Eu estou em paz. Eu deito a cabeça no travesseiro e durmo. Enquanto você está se roendo de raiva com a tua razão, eu durmo tranquilo, sossegado. Mais vale um covarde vivo do que um valente morto. Deixa pegar fogo na caixa d'água, irmão. O Senhor sabe de todas as coisas. E Deus vai cuidar de você. E vai fazer da tua vida um testemunho eficaz de Cristo. Os que olharão para você e falar, esse homem é sábio. Essa irmã aí, ó, que vocês acham que ela é boba, ela é sábia. Para encerrar a palavra, Mombertinho me contou uma história muito engraçada esses dias, que a esposa dele foi perguntar para a mãe de Mombertinho. Eu conheço o pai de Mombertinho. Não tive a honra de conhecer a mãe dele ainda, até por ocasião do Covid, é óbvio que eu não vou lá. Já me chamaram para almoçar várias vezes, e é óbvio que eu não vou até que seja possível. Mas tenho muito desejo. Diz que a irmã perguntou e falou, irmã, esqueci o nome dela. Por que vocês não põem flor no altar da igreja? Põe flor, põe uns enfeites bonitos, fica tão bonito, fica mais enfeitado. E por quê? Por quê? A irmã antiga de crente, bom, se o Bertinho já é velho, você imagina a mãe dele. Diz que ela baixou a cabeça, pensou, falou, sabe por quê, filha? O que orna, o que adorna o altar do Senhor é a virtude do Espírito Santo. Não é nada material. É a presença de Deus que tem que estar ali. Irmão, se isso não é sabedoria de Deus, eu largo mão de pregar a palavra. É uma irmã simples, não tem uma faculdade, mas tem a sabedoria de Deus. Permita-se tocar pela presença de Deus. Permita-se tocar pelo Espírito de Deus. E o Senhor te diz hoje, eu quero te abraçar. Eu quero refazer a nossa amizade. Se você permitir, eu como seu irmão, mas não pode voltar atrás. Deus volta atrás. Deus volta atrás. E se o povo que me chama pelo meu nome, se ele se arrepender e clamar e se humilhar, eu também me arrependerei do mal que pensava lhe fazer. Deus volta atrás. Se em Sodoma e Gomorra tivesse justo, Deus não tinha destruído. Ele mesmo disse. Então, irmão, se Deus que é grande dá um passo atrás, pensa muito bem em você. E você vai ver que a bênção de Deus estará derramada sobre a tua vida. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em santa oração. Amém. Grande Deus maravilhoso, glória a Jesus. Faze-nos, Senhor, meditar na tua palavra. Glória a Deus. Amado, soberano e grande Deus, Pai de toda graça, nós estamos ajoelhados agora para agradecer pelo culto que tu nos tem preparado, Senhor, pela tua presença junto de nós e o teu povo que da internet acompanhou este santo culto, louvando, engrandecendo e glorificando o teu nome. Permita, Deus,
que as virtudes do Teu Espírito possam estar em nossos corações e que nós tenhamos, Senhor, um coração aberto para Deus e que possamos sempre reavaliar as nossas atitudes e em todo momento lembrar que o Senhor está sobre nós e que há um domínio espiritual sobre a nossa vida e que nós devemos sempre nos resignar, Senhor. Ajuda-nos a crer, ajuda-nos a estar de pé diante da Tua santa presença. Assim, ó Deus, recebe no céu a nossa oração, no nome de Jesus, bendito para sempre. Amém. Grande Deus maravilhoso, glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém.